Muito boa noite. Boa noite. Boa noite, estamos aqui, segunda-feira, 21 horas, através da Associação Espírita Cartas, aqui no Instagram. Começamos agora o programa O Homem Espírita, comigo, César de Aquino, trabalhador aqui da Associação Espírita Cartas. Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Gratidão à espiritualidade maior, gratidão ao nosso Pai Maior, gratidão ao nosso Mestre Jesus, sempre presente conosco. Gratidão aos nossos benfeitores, aos nossos irmãos benfeitores, coordenadores desse programa. Gratidão aos nossos guias e mentores espirituais. Gratidão ao nosso anjo guardião. Gratidão a todos os irmãos que são convidados a estarem presentes aqui conosco, encarnados e desencarnados, nesse momento de oração, nesse momento de estudo, nesse momento de evolução, de busca da evolução moral e espiritual. Gratidão por essa segunda-feira, gratidão por estarmos aqui presentes, graças a Deus. Damos início agora, então, ao nosso programa de hoje. Nosso programa de número 11, graças a Deus. Estamos então estudando, dando continuidade, estamos estudando agora no nosso programa o livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos, a primeira obra codificada por Allan Kardec, que está à nossa disposição dentro da doutrina espírita. E a gente vem vindo, então, nos nossos programas, estudando, fazendo a leitura de cada uma das questões colocadas no Livro dos Espíritos. Passando por cada uma dessas questões, nós mergulhamos um pouco mais, então, no entendimento da doutrina espírita, não é? Nessas primeiras questões, nós somos agora até a questão número 58. Paramos no nosso último programa para que a gente pudesse ver agora a questão 59 do Livro dos Espíritos. Antes de mais nada, é importante a gente entender sempre, eu sempre trago essa reflexão, né? Eu sempre trago essa colocação que é importante nós entendermos que os pilares da doutrina espírita, nós temos como pilares da doutrina espírita a ciência, a filosofia e a religião. Por que ciência? Porque Kardec nos traz a doutrina espírita como uma fé raciocinada, ou seja, através dos estudos científicos dos espíritos e do espiritismo,
através do estudo científico, do contato, do diálogo, da conversa, da convivência com os espíritos, do entendimento a partir dos espíritos, do entendimento de nós mesmos, do entendimento do nosso ambiente, da nossa terra, do ambiente, do entendimento da nossa vida, do universo, o entendimento de Deus, o entendimento de nós, espíritos, não é? Então tudo isso tem uma base científica, uma base questionadora, uma base fundamentada em estudos, em estudos verificados, né? Com base em tudo aquilo que os espíritos nos trouxeram. Então Kardec teve esse cuidado, né, de questionar os espíritos, de ter esse diálogo profundo com eles, para que eles pudessem nos explicar fundamentalmente, né, o que é essa relação que nós temos com o mundo espiritual, o mundo material e o mundo espiritual. Então por isso a base científica, esse pilar científico. O pilar filosófico, porque ele nos traz também esse questionamento, né, a respeito destes fundamentos, a respeito desses padrões. Então é muito importante que a gente entenda isso, né? Que a gente faça esses questionamentos, que a gente traga para nós essas reflexões a respeito da nossa própria existência, a respeito da nossa própria vida, né? Reflexões a partir de como nós reagimos a todas estas chamadas provas, expiações. Então é importante esse questionamento, é importante nós entendermos, fazermos esse mergulho para que a gente possa ter esse autoconhecimento, para que a gente possa ter esse entendimento profundo, nada superficial, mas mais profundo, a respeito do que somos nós aqui na Terra. Então, por isso a base filosófica, né? Trazer à nossa disposição todo o conhecimento disponível, né, a respeito dessa doutrina. E temos também o pilar religioso, né? O pilar dessa religação com o nosso Pai. A palavra religião, né, significa religa, né? Religare. Então, essa ligação que nós temos com a espiritualidade, não é? Então, trazer para nós também essa concepção, né? dessa configuração, dessa conexão que nós temos com a espiritualidade. E os fundamentos da doutrina espírita, né? O primeiro fundamento da doutrina espírita é a existência verdadeira de Deus. Então, entendermos que o nosso Deus, ele vive, né? Ele vive em nós. É explicado aqui, principalmente nas primeiras questões aqui do Livro dos Espíritos, essa colocação de Deus, a existência primeira das coisas, né? Ele é o princípio inteligente de tudo, não é? Nós, enquanto espíritos, criação dele, o princípio inteligente do universo e a própria matéria, para que onde esse espírito possa estar, para que ele possa se evoluir. E essa conexão de todos esses três elementos, que é o fluido divino, não é? É onde que tudo isso se conecta. A imortalidade da alma é outro fundamento básico nosso, né, da doutrina. Então nós sabemos que a alma não morre, né? E sabemos também que nós somos espíritos milenares. Nós não somos a nossa existência não se resume somente a essa, a nossa vida não se resume somente a essa existência. Nós estamos trazendo várias outras existências por onde nós passamos, por onde nós também aprendemos ou tivemos a oportunidade de aprender mais alguma coisa que a gente poderia ter aprendido. E estamos aqui novamente para que a gente possa evoluir nesse aprendizado. Então, como nós temos então a imortalidade da alma, nós temos a reencarnação. Então nós desencarnamos e reencarnamos, né, em situações diferentes, para que nós possamos então
elevar o nosso aprendizado. A comunicação com os espíritos é outra fundamentação, é outro fundamento da doutrina espírita, né? Então essa possibilidade de nos comunicarmos com o mundo espiritual através de todo esse conhecimento, através de toda essa ciência, através de toda essa filosofia, através de todos esses fundamentos. Outro fundamento básico, a lei de causa e efeito, tudo que fazemos, nós temos uma correspondência, né, de resultado. Tudo que nós fazemos, nós temos uma correspondência, um efeito sobre isso, né? Toda decisão que nós temos então um efeito sobre essas decisões. Tudo em nossa vida, né, caminha de acordo com essa lei de causa e efeito, como também a lei natural, que é a lei do amor. Então nós temos a nossa disponibilidade, né, nós temos as causas, as provas e expiações, elas se resumem nessa lei de causa e efeito, né? Então tudo aquilo que acontece na nossa vida, se nós formos observar, nós estamos então recebendo influência, muitas das vezes, ou praticamente todas as vezes, nós estamos recebendo influência daquilo que nós já fizemos. Então, o resultado de hoje, ele é fruto do que nós fizemos ontem. Então, essa é a metáfora mais próxima que a gente pode refletir. Toda a minha vida hoje, tudo aquilo que eu vivo hoje, não é? Ele é exatamente o resultado daquilo que eu fiz ontem. E aí, então, se eu quero mudar o meu amanhã, eu preciso de fazer algo diferente hoje, né? Eu preciso de construir esse meu futuro, né? O futuro, ele ainda não existe. Agora, é possível que nós façamos uma previsão do futuro, né? Como é que nós fazemos a previsão desse futuro? Esse futuro, ele pode ser construído hoje. Então, uma boa pergunta que nós devemos sempre fazer para nós é essa. O que eu espero do meu futuro que eu já estou construindo hoje? Não é assim? Então, a lei de causa e efeito é um dos fundamentos da nossa doutrina, né? A responsabilidade por cada ato e as suas consequências também é um dos nossos fundamentos, e a importância dos valores que nós trazemos junto da doutrina, que é a caridade, a compaixão, a ética e a honestidade, né? Então, esses são valores importantes que nós trazemos junto dentro do estudo dessa doutrina. Tudo isso está à nossa disposição dentro de toda essa codificação trazida para nós por meio de Allan Kardec, dentro do seu estudo. O Livro dos Espíritos é o primeiro livro, é o primeiro compêndio, é o primeiro construto, né, que Allan Kardec, então, consolidou para que a gente pudesse ter esse entendimento. O nosso programa aqui, o Homem Espírita, ele tem esse objetivo, trazer, então, cada vez mais informações a respeito desse mundo, a respeito desse movimento, a respeito da doutrina espírita, para que nós possamos, então, evoluirmos, entendermos um pouco mais a respeito da nossa doutrina. Nós que nos consideramos espiritistas, nós que nos consideramos cristãos, nós estamos, então, conectados a todos esses fundamentos, para que a gente possa entender um pouco mais como é solicitado, justamente pelos espíritos, por Allan Kardec, é-nos solicitado a partir da nossa espiritualidade maior, que a gente se desenvolva intelectualmente e principalmente moralmente, né? Quanto mais moralmente estivermos evoluídos, né, mais fácil fica o nosso entendimento, né, da nossa existência. Quanto mais formos evoluídos intelectualmente, mais compreendemos essa ciência, né, que é essa doutrina reveladora e consoladora. Muito bem, paramos aqui então. Nós estamos nessa sequência fazendo uma leitura
uma leitura compartilhada, uma leitura comentada, né? Nós estamos, todos os nossos programas, fazemos essa leitura comentada para que a gente possa entender, então, um pouco mais toda essa doutrina, né? Paramos aqui na questão 59. A questão 59, na verdade, são algumas considerações que Allan Kardec faz no final desse capítulo, no final dessas primeiras questões. Nós estamos aqui, né, trabalhando justamente as questões que nos trazem as chamadas causas primeiras. Nós estamos aqui no capítulo 3, né, que foi justamente a questão da criação. Então, a questão número 59, na verdade, não é uma questão, não é uma pergunta, e são algumas considerações e concordâncias que Kardec, então, faz a respeito da Bíblia, referentes, então, a essa questão da criação. E ele começa o texto assim, ele nos traz o seguinte texto: os povos formaram ideias muito divergentes sobre a criação, segundo o grau dos seus conhecimentos. Então, cada um desses povos, de acordo com as suas culturas, construíram essas ideias. A razão apoiada na ciência reconheceu a impossibilidade de certas teorias. Aquela que foi dada pelos espíritos confirma a opinião admitida há longo tempo pelos homens mais esclarecidos. A objeção que se pode fazer a essa teoria é que está em contradição com o texto dos livros sagrados. Mas um exame sério faz reconhecer que essa contradição é mais aparente que real e que ela resulta da interpretação dada a um significado frequentemente alegórico. A questão do primeiro homem. A questão do primeiro homem, na pessoa de Adão, como única fonte da humanidade, não é a única sobre a qual as crenças religiosas tiveram que se modificar. O movimento da Terra apareceu em certa época de tal forma oposto ao texto sagrado, que não houve tipo de perseguições que essa teoria não tivesse servido de pretexto, e todavia a Terra gira malgrado os anátemas, não podendo hoje ninguém o contestar sem agravar a sua própria razão. A Bíblia diz, igualmente, que o mundo foi criado em 6 dias e fixa a época em torno de 4.000 anos antes da era cristã. Antes disso, a Terra não existiria, foi tirada do nada. O texto é formal. Eis que a ciência positiva, a ciência inexorável, veio provar o contrário. A formação do globo está escrita em caracteres perenes do mundo fóssil, estando provado que os 6 dias da criação são tantos períodos, cada um talvez de várias centenas de milhares de anos. Isto não é um sistema, uma doutrina, uma opinião isolada, é um fato também constante, como aquele do movimento da Terra, em que a teologia não pode se recusar a admitir. Prova evidente do erro em que podem cair tomando pela letra as expressões de uma linguagem frequentemente figurada. É preciso concluir que a Bíblia é um erro? Não. Mas que os homens se equivocaram em a interpretando. Quando ela foi escrita, na verdade escrita por vários autores, não é? Cada um veio colocando o seu tanto, cada um veio colocando a sua expressão, não é? Então, dessa forma, não é que é um livro errado, imagina, né? Quem somos nós para tratar isso dessa forma? Mas a cada uma das traduções, né, foi tendo o seu agravo com relação à escrita desses textos. A ciência, escavando os arquivos da Terra, reconheceu a ordem pela qual os diferentes seres vivos aparecem em sua superfície. E esta ordem está de acordo com aquela indicada no Gênesis. Com a diferença de que esta obra, ao invés de sair milagrosamente das mãos de Deus, em algumas horas se realizou sempre pela sua vontade, mas segundo a lei das forças da natureza, em alguns milhões de anos. A ciência, longe de diminuir a obra divina,
nula mostra sobre um aspecto mais grandioso e mais conforme às noções que temos do poder e da majestade de Deus, pela razão mesma de se cumprir sem derrogar as leis da natureza. A ciência, de acordo nisso com Moisés, coloca o homem em último lugar na ordem da criação dos seres vivos. Todavia, Moisés indica o dilúvio universal no ano de 1654 do mundo, enquanto a geologia nos mostra o grande cataclismo anterior à aparição do homem, atendendo que até hoje não se encontrou nas camadas primitivas qualquer traço de sua presença, nem de animais da mesma categoria sob o ponto de vista físico. Mas nada prova que isso seja impossível. Várias descobertas já fizeram surgir dúvidas a tal respeito. Pode ocorrer que, de um momento para outro, se adquira a certeza material dessa anterioridade da raça humana, e então se reconhecerá que sobre esse ponto, como sobre os outros, o texto bíblico é uma alegoria. A questão é de saber se cataclisma geológico é o mesmo que o de Noé. Ora, a duração necessária à formação das camadas fósseis não permite mais de confundir, e do momento em que se encontram os vestígios da existência do homem antes da grande catástrofe, ficará provado ou que Adão não foi o primeiro homem, ou que sua criação se perde na noite dos tempos. Contra a evidência não há raciocínios possíveis, e seria preciso aceitar esse fato como se aceitou aquele do movimento da Terra e dos 6 períodos da criação. A existência do homem antes do dilúvio geológico, em verdade, é ainda hipotética, mas eis aqui o que é menos. Admitindo-se que o homem apareceu pela primeira vez sobre a Terra 4.000 anos antes de Cristo, se 1.650 anos depois toda a raça humana foi destruída, à exceção de uma só família, disso resulta que o povoamento da Terra não data senão de Noé, quer dizer, de 2.350 anos antes da nossa era. Ora, quando os hebreus emigraram no Egito no 18º século, encontraram esse país muito povoado e já bem avançado em civilização. A história prova que nessa época a Índia e outros países estavam igualmente florescentes, sem mesmo se levar em conta a cronologia de certos povos que remontam a uma época bem mais recuada. Seria preciso, pois, que do 24º ao 18º século, quer dizer, um espaço de 600 anos, não somente a posteridade de um único homem pudesse povoar todos os imensos países então conhecidos, supondo-se que os outros não o fossem, mas que nesse curto intervalo a espécie humana pudesse se elevar da ignorância absoluta do estado primitivo ao mais alto grau de desenvolvimento intelectual, o que é contrário a todas as leis antropológicas. A diversidade das raças vem ainda em apoio desta opinião. O clima e os costumes produzem, sem dúvida, modificações nos caracteres físicos, mas se conhece até onde podem chegar as influências dessas causas, e o exame fisiológico prova que há entre certas raças diferenças constitucionais mais profundas que aquelas que podem o clima produzir. O cruzamento das raças produz os tipos intermediários. Ele tende a apagar os caracteres extremos, mas não os produz. Não cria senão variedades. Ora, para que houvesse cruzamento de raças, era preciso que houvesse raças distintas, e como explicar sua existência, lhes dando um tronco comum e, sobretudo, ainda próximo. Como se admitir que, em alguns séculos, certos descendentes de Noé se transformaram ao ponto de produzirem a raça etíope, por exemplo. Uma tal metamorfose não é mais admissível que a hipótese de um tronco comum entre o lobo e o cordeiro, o elefante e o pulgão, um pássaro e um peixe. Ainda uma vez, nada pode prevalecer contra a evidência dos fatos. Tudo se explica, ao contrário, em se admitindo a existência do homem antes da época que lhe é vulgarmente assinalada. A diversidade das fontes. Adão, que vivia há 6.000 anos, como tendo povoado uma região ainda desabitada, o dilúvio de Noé, como uma catástrofe parcial confundida como cataclisma geológico, tendo-se em conta, enfim, a forma alegórica particular ao estilo oriental e que se encontra nos livros sagrados de todos os povos. Por isso, é prudente não se negar apressadamente
como falsas doutrinas que cedo ou tarde, como tantas outras, podem dar um desmentido àqueles que as combatem. As ideias religiosas, longe de perderem, engrandecem-se caminhando com a ciência. Esse é o único meio de não apresentarem ao ceticismo um lado vulnerável. Por isso é importante nós entendermos como fundamento, como pilar da nossa doutrina, o pilar ciência. Não é? A ciência está a todo momento fazendo esse paralelo entre o que nós aprendemos desde cedo, através das nossas várias doutrinas religiosas ou da nossa história, contado por figuras alegóricas. A doutrina espírita, ela nos traz, por meio dessa codificação, aqui no Livro dos Espíritos. Nós temos também, depois do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o outro texto juntado de Allan Kardec, junto dos Espíritos, nós temos ainda a Gênese, temos ainda o Céu e o Inferno, temos os livros dos médiuns. Então, são todos livros embasados nessa ciência, trazida justamente pelos nossos irmãos espíritos, que veio junto de Kardec, junto a essa codificação, trazer maiores informações para que a gente pudesse ter, então, concretivamente, um entendimento dessa nossa existência. Então, entendermos, quando nós falamos, então, que nós somos espíritos milenares, é entender que nós, enquanto espíritos, fomos criados há milênios de anos atrás. Talvez alguns de nós, espíritos, tenha 5.000, 3.000, 10.000, 7.000 anos já de existência, ou seja, muito mais, muito mais do que aquele que é a nossa própria história, humilde história, tenha trazido para nós nos livros de história que a gente aprendeu na escola. Nós sabemos de outros orbes na face, nesse universo. Nós sabemos da história dos exilados de Capela. Quem sabe nós ainda somos, alguns de nós possa ser algum desses exilados. Quem sabe alguns de nós possa ser alguns desses espíritos ainda milenar, de idade milenar, que começamos a nossa evolução lá nos primórdios tempos da Terra. E de encarnação em reencarnação, estamos vindo aí tentando nos aprimorar para que a gente possa alcançar um nível maior nessa nossa existência. Então é importante esse entendimento, é importante a gente ter essa humildade de entender que nós não somos únicos aqui nessa existência, que a gente já vem tentando evoluir já há muito tempo atrás. Entramos hoje então no capítulo 4, o capítulo que fala sobre então o princípio vital, os seres orgânicos e os seres inorgânicos. Então Kardec comenta: os seres orgânicos são aqueles que têm em si mesmos uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Eles nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São providos de órgãos especiais para a realização dos diferentes atos da vida e que são apropriados às suas necessidades para a sua conservação. Compreendem os homens, os animais e as plantas. Os seres inorgânicos são todos aqueles que não têm vitalidade, nem movimentos próprios e não se formam senão pela agregação da matéria. Tais são os minerais, a água, o ar. Pergunta de número 60.
É a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos corpos inorgânicos? Sim, a lei de atração é a mesma para tudo. Existe alguma diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e aquela dos corpos inorgânicos? É sempre a mesma matéria, porém, nos corpos orgânicos ela está animalizada. Qual é a causa da animalização da matéria? Sua união com o princípio vital. O princípio vital reside num agente particular ou não é senão uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, é um efeito ou uma causa? É uma e a outra. A vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. Esse agente, sem a matéria, não é a vida. Da mesma forma que a matéria não pode viver sem esse agente. Ele dá a vida a todos os seres que a absorvem e a assimilam. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital forma com eles um terceiro? Sem dúvida, é um dos elementos necessários à constituição do universo. Mas ele mesmo tem sua fonte na matéria universal modificada. É para vós um elemento como o oxigênio e o hidrogênio, que, todavia, não são elementos primitivos, porque tudo isto parte de um mesmo princípio. Parece resultar daí que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo distinto, mas numa propriedade especial da matéria universal, em razão de certas modificações. É a consequência do que dissemos. O princípio vital reside em alguns dos corpos que conhecemos? Ele tem sua fonte no fluido universal. É o que chamais de fluido magnético, ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário entre o elo entre o espírito e a matéria. O princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos? Sim. Modificados segundo as espécies. É ele que lhes dá o movimento e a atividade, e os distingue da matéria inerte, pois o movimento da matéria não é a vida. Ela recebe esse movimento, não a dá. A vitalidade é um atributo permanente do agente vital ou se desenvolve, senão pelo funcionamento dos órgãos? Não se desenvolve senão com o corpo. Não dissemos que esse agente sem a matéria não é a vida? É necessária a união das duas coisas para produzir a vida. Poder-se-á dizer que a vitalidade está em estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo? Sim, é isso mesmo. O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe seu impulso da atividade íntima, ou princípio vital, que existe neles. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos. Ao mesmo tempo que o agente vital dá o impulso aos órgãos, a ação dos órgãos entretém e desenvolve a atividade do agente vital, aproximadamente como o atrito desenvolve o calor. Por que é importante entendermos essas questões científicas? Entendermos da nossa formação enquanto matéria. Entendermos que nós, enquanto matéria, simplesmente matéria, não somos nada a não ser essa organização, envolto por esse fluido vital, não é? Organizado por esse fluido vital. Nós, enquanto matéria, nós não somos nada perante a vida em si, não é? Nós precisamos
sermos contemplados, né? Nós precisamos de ter alguma coisa utilizando esse invólucro carnal, essa matéria, que é o espírito. Por meio da alma, por meio do espírito, nós então ganhamos vida, nós ganhamos desenvolvimento, nós ganhamos desenvoltura, não é? Nós então ganhamos esse processo evolutivo. O nosso espírito precisa desse invólucro carnal para estar presente aqui nessa existência, nesse planeta Terra, com estas condições, não é? Para que ele possa viver e sobreviver. Então é importante entendermos isso, importante entendermos de alguma forma esse princípio científico, né? Esse princípio organizacional da nossa matéria orgânica. Entendermos essa diferença que nós somos matéria orgânica e não orgânica, não é? Entendermos que depois de chegarmos ao fim, essa matéria ela se decompõe, não é? Ela vira o nada, ela volta, né, para o princípio inerte, ela volta então para a terra, não é? E ela se confunde então depois com a matéria inorgânica, não é? Que é o adubo, que é a terra, né? Ou seja, viemos da terra e para a terra voltaremos. Agora, isso é a matéria, não é? O que acaba é a matéria. O que acaba não é o espírito continua. O espírito ainda, não é? Continua a sua existência no mundo espiritual. E sucessivamente recebe novamente, encarnando, outro invólucro carnal, né, de outra forma, em outras condições, para que ele possa dar continuidade, né, à sua experiência. Não é assim? Então, por isso é interessante, por isso é importante entendermos esses elementos, né? Entendermos esse questionamento de Kardec com os espíritos, para que a gente possa ir criando em nossa mente esse entendimento, né, do que somos nós em termos de encarnados, né, em termos desse invólucro carnal, para podermos ser possuídos por esse espírito. Entramos no outro tema agora, a vida e a morte. Olha só, que interessante. A pergunta de Kardec, pergunta 68. Qual a causa da morte entre os seres orgânicos? O esgotamento dos órgãos. Então, os nossos órgãos, né, eles têm uma vida útil. E aí outro entendimento, né? Tudo aquilo que nós fazemos com a nossa vida, tudo aquilo que nós fazemos com a nossa existência, em termos corpóreos, em termos de vitalidade, tudo aquilo que nós fazemos, né, em termos materiais, se nós dormimos bem, se nós nos alimentamos bem ou não, se nós dormimos bem ou não, se nós excedemos a nossa condição de trabalho, se nós tratamos dessa massa corpórea, né? Se nós cuidamos desse invólucro, se nós cuidamos dessa casa do espírito, né? Nós estamos em condição de utilizarmos a vida útil por completo. Agora, se nós não tratamos bem, se nós não cuidamos bem desse invólucro carnal, por algum motivo qualquer, nós estamos, por si só, antecipando essa vida útil desses órgãos, não é? Nós estamos antecipando, por meio do esgotamento dos órgãos, nós estamos antecipando a falência deles. É assim? Então, por isso esse entendimento, né? Entendermos efetivamente que nós somos uma máquina, né? Que nós somos essa organização
E nós precisamos de cuidar dessa forma, dessa organização, né? Nós precisamos de cuidar de alguma forma dessa organização corpórea, para que a gente possa, então, conseguir utilizar a vida útil completa desses órgãos. Não é assim? É por meio desse tratamento, né, por meio desse cuidado, que a gente vai conseguir, então, não é, completar essa vida útil de forma plena. Pergunta 68A. Poder-se-ia comparar a morte à cessação do movimento numa máquina desorganizada? Sim. Se a máquina está mal montada, a atividade cessa. Se o corpo adoece, a vida dele se vai. Outra questão importante. No mundo espiritual, a desorganização dessa máquina corpórea, né? Desse corpo, é considerado o que nós chamamos de suicídio. Então, não é entendido como suicídio só quando nós eliminamos, né? Nós antecipamos a falência. Nós eliminamos de forma brusca, né? a própria vida. Né? Nós extinguimos, né, a própria vida. Mas também é considerado suicídio, não é? Um suicídio velado, silencioso, a ausência desse cuidado, a ausência desse tratamento, a ausência desse cuidado com essa máquina organizada. Não é? Se nós não temos, então, esse cuidado, se nós não praticamos esse cuidado com essa máquina organizada, isso é considerado também, né? Nós vamos antecipando essa falência. Isso é considerado também, no mundo espiritual, um extermínio, né, da sua própria existência. Por que uma lesão do coração, antes que a dos outros órgãos, causa a morte? O coração é a máquina de vida. O coração é máquina de vida. Mas o coração não é o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Não é mais que uma das peças essenciais. Então não é só o coração, né? Se nós causarmos uma lesão em qualquer um dos outros órgãos, ele também nos leva à morte. Em que resultam a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos em sua morte? Em que resultam a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos em sua morte? A matéria inerte se decompõe e toma nova forma. O princípio vital retorna à massa. Comentários de Kardec. O ser orgânico estando morto, os elementos dos quais está formado, sofrem novas combinações que constituem novos seres. Estes tiram da fonte universal o princípio da vida e da atividade, o absorvem e o assimilam para resolvê-lo à mesma fonte. Quando deixarem de existir, os órgãos estão, por assim dizer, impregnados de fluido vital. Esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que lhes opera a aproximação em certas lesões e restabelece as funções momentaneamente suspensas. Mas quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos ou muito profundamente alterados, o fluido vital é impotente
para lhes transmitir o movimento da vida, e o ser morre. Os órgãos reagem mais ou menos necessariamente uns sobre os outros. É da harmonia do seu conjunto que resulta a sua ação recíproca. Quando uma causa qualquer destrói essa harmonia, suas funções cessam, como o movimento de um mecanismo cujas peças principais estão desarranjadas. Tal um relógio que se desgasta com o tempo ou se desconjunta por um acidente, no qual a força motriz fica impotente para pô-lo em movimento. Temos uma imagem mais exata da vida e da morte num aparelho elétrico. Esse aparelho recolhe eletricidade como todos os corpos da natureza em estado latente. Os fenômenos elétricos não se manifestam senão quando um fluido é posto em atividade por uma causa especial. Então poder-se-ia dizer que o aparelho está vivo. A causa da atividade vindo a cessar, o fenômeno cessa. O aparelho volta ao estado de inércia. Os corpos orgânicos seriam assim como espécies de pilhas ou aparelhos elétricos nos quais a atividade do fluido produz o fenômeno da vida. A cessação dessa atividade produz a morte. A quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos. Varia segundo as espécies e não é constante, seja no mesmo indivíduo, seja nos indivíduos da mesma espécie. Há os que são, por assim dizer, saturados, enquanto que outros dispõem apenas de uma quantidade suficiente. Daí, para alguns, a vida mais ativa, mais tenaz e, de certo modo, superabundante. A quantidade de fluido vital se esgota. Pode vir a ser insuficiente para manter a vida, se não se renova pela absorção e a assimilação das substâncias que o contêm. O fluido vital se transmite de um indivíduo para o outro. Aquele que dele tem mais pode dá-lo àquele que dele tem menos, e, em certos casos, restabelecer a vida prestes a se extinguir. Inteligência e instinto. Isso é muito importante. 71, pergunta 71. A inteligência é um atributo do princípio vital? Não. A inteligência é um atributo do princípio vital? O princípio vital alimenta todo ser orgânico, ok? A inteligência é um atributo do princípio vital? Não, pois as plantas vivem e não pensam. Tem apenas vida orgânica, ela tem o fluido vital, mas não pensa. Pensar é um elemento da inteligência. A inteligência e a matéria são independentes, uma vez que um corpo pode viver sem a inteligência. Mas a inteligência não pode se manifestar senão por meio dos órgãos materiais. É necessária a união com o espírito para intelectualizar a matéria animalizada. Olha que maravilha isso. Olha que coisa mais incrível, não é? Essa questão, não é? É necessária a união. Isso vale a pena marcar. É necessária a união com o espírito para intelectualizar a matéria animalizada. A inteligência é uma faculdade especial, própria de certas classes de seres orgânicos,
e que lhes dá, com o pensamento, a vontade de agir. Olha, a vontade de agir, a consciência de sua existência e de sua individualidade, assim como os meios de estabelecer intercâmbio com o mundo exterior e de prover as suas necessidades. Podem-se distinguir assim, primeiro, os seres inanimados, formados só de matéria, sem vitalidade nem inteligência. São os corpos brutos. Segundo, os seres animados, não pensantes, formados de matéria e dotados de vitalidade, mas desprovidos de inteligência. 3. Os seres animados, pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo a mais um princípio inteligente, que lhes dá a faculdade de pensar. Que maravilha! Qual é a fonte da inteligência? A fonte da inteligência, já o dissemos, a inteligência universal. Então, a fonte da inteligência é o nosso próprio Deus. É a inteligência universal. Não é? A causa primeira de tudo. Então, a fonte da inteligência é o nosso Deus. É a partir do nosso Deus que nós temos a nossa inteligência. Pergunta 72A. Poder-se-ia dizer que cada ser toma uma porção de inteligência da fonte universal e a assimila como toma e assimila o princípio da vida material? Isto não é senão uma comparação, mas que não é exata, porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser. E constitui sua individualidade moral. De resto, como sabeis, há coisas que não é dado ao homem penetrar, e esta é desse número para o momento. A inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui sua individualidade moral. O instinto é independente da inteligência? Não precisamente, porque é uma espécie de inteligência. O instinto é uma inteligência não racional. E é por aí que todos os seres provêm as suas necessidades. Setenta e quatro. Pode-se assimilar um limite entre o instinto e a inteligência? Quer dizer, precisar onde termina um e começa o outro? Não. Porque frequentemente eles se confundem. Mas se podem muito bem distinguir os atos que pertencem ao instinto e aqueles que pertencem à inteligência. Pergunta número 75. É exato se dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as faculdades intelectuais? Também não.
O instinto existe sempre, mas o homem o negligencia. O instinto existe sempre. O instinto é animal, né? O homem o negligencia. O instinto pode também conduzir ao bem. Ele nos guia quase sempre e algumas vezes com mais segurança que a razão. Ele não se transvia nunca. Por que a razão não é sempre um guia infalível? Kardec ficou curioso, né? Kardec ficou curioso porque o instinto existe sempre, mas o homem o negligencia. O instinto pode também conduzir ao bem. Ele nos guia quase sempre e algumas vezes com mais segurança que a razão. Essa é a resposta dos espíritos. Kardec ficou curioso. Por que a razão não é sempre um guia infalível? Ela seria infalível se não fosse falseada pela má educação. Olha que interessante. O orgulho e o egoísmo. Então, o orgulho, o egoísmo e a má educação estão lá contidas na razão. O instinto não raciocina. O instinto não pensa. Quem pensa é a inteligência, né? A razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. O instinto é uma inteligência rudimentar que difere da inteligência propriamente dita, em que suas manifestações são quase sempre espontâneas, enquanto que as da inteligência são o resultado de uma combinação de um ato deliberado. O instinto tem atos espontâneos. A inteligência é uma combinação. O instinto varia em suas manifestações segundo as espécies de suas necessidades. O instinto varia em suas manifestações segundo as espécies e suas necessidades. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, quer dizer, à vontade e à liberdade. Que maravilha isso, né? Esse entendimento da inteligência e do instinto. Que maravilha. Que maravilha. Podemos concluir aqui alguns elementos, algumas questões importantes, né? O raciocínio, né, ele escolhe, ele tem livre-arbítrio. O instinto, ele é irracional, né? Ele não dá escolha, ele não pensa. O raciocínio, ele tem a vontade, o pensamento, ele tem a vontade. E aí nós nos remetemos a alguns estudos já neurológicos, né? Segundo o estudo da neurologia humana, quando nós temos lá as nossas emoções, né? O cuidado das nossas emoções. Nós temos 4 emoções que são as emoções básicas. E a partir da combinação delas, várias outras são encontradas, né? E a partir das nossas emoções, nós temos então os nossos sentimentos, não é assim? Então, quais são as emoções básicas? Medo, alegria, raiva e tristeza. Só lembrar da palavrinha Marte. Marte com T mudo. Medo, alegria, raiva e tristeza. Todas essas emoções, elas estão lá no nosso instinto. Agora, todas essas emoções, elas têm uma função em nossa vida.
quando nós lidamos com a funcionalidade das emoções, nós então estamos no campo da inteligência. Nós então pensamos a respeito delas, nós então deliberamos ela com vontade própria. Nós então raciocinamos a respeito delas. Não é assim? Quais que são as funcionalidades destas emoções? O medo, por exemplo. Qual que é a funcionalidade do medo? A funcionalidade do medo é nos deixar mais atentos. Qual que é a funcionalidade da alegria? A funcionalidade da alegria é nos deixar de bom ânimo. Qual que é a funcionalidade da raiva? A funcionalidade da raiva é nos tirar da inércia, é nos fazermos executar o que precisa de executar, é nos mover, né, a respeito do que a gente precisa de fazer. Qual que é a funcionalidade da tristeza? Levar-nos a olhar para dentro de nós mesmos, para que a gente possa entender, ver, reconhecer as nossas imperfeições e as nossas limitações. Então essas são as funcionalidades destas emoções. Quando é que nós agimos de acordo com o instinto, não é? Que é a desfuncionalidade. Então, se nós tratarmos da desfunção das emoções, e aí nós estamos então do lado do instinto, né? Agindo instintivamente. O medo é quando então o medo nos interrompe, o medo nos gela, o medo nos causa pânico, né? O medo nos trava. Essa é a infuncionalidade dessa emoção. Qual que é a disfunção, então, da emoção alegria? A disfunção é quando, então, nós usamos da alegria em momentos errados, né? Quando nós tratamos, por exemplo, causas sérias de maneira desfuncional, não é? Por exemplo, quando uma pessoa cai na sua frente e você, ao invés de ajudar, começa a rir, não é? Isso, além de ser imoral, é instintivo, é uma coisa errada, não é? Qual que é a disfunção da raiva? Quando você, então, agride alguém em vias de fato. Você agria efetivamente alguém, não é? Como nós vimos esse final de semana aí em algumas redes sociais, em algumas redes televisivas, num determinado evento que houve, não é? O que é aquilo? Nada mais é do que um instinto animal, não é? É um instinto agressivo. Não precisamos de ir muito longe, a gente pode ver isso aí em várias circunstâncias. Um homem agredindo um animal, um pai batendo num filho, né? O que é isso? É a raiva levada, então, tratada então de maneira instintiva. E a tristeza? Qual que é a disfunção da tristeza? Levar o ser humano, por exemplo, à depressão. Então observa, né? Qual que é o cuidado, qual que é o gerenciamento das nossas emoções? Né? Se nós formos pensar então nesse tema, não é? O gerenciamento das nossas emoções. Nós trazemos para esse âmbito da inteligência e do instinto. Tratarmos de maneira inteligente as nossas emoções é nós tratarmos as nossas emoções de maneira funcional. Tratarmos de maneira instintiva as emoções é quando nós tratamos elas de maneira disfuncional. E aí nós estamos agindo de maneira errada, não é assim? Então, por isso é interessante, né, nós entendermos todos esses movimentos, né, como mais uma vez a gente fica feliz, né, a gente fica grato por a gente estar em contato com essa doutrina espírita, que sempre a gente, né, repete isso, né? Ela é reveladora e consoladora para nós, porque nós conseguimos entender de maneira clara e transparente, não é? Quem verdadeiramente nós somos, o que nós estamos fazendo aqui. E mais, falando um pouco mais ainda das emoções, toda emoção provoca um sentimento, né? Essa emoção pensada, não é? Então, a partir dos nossos pensamentos, a partir então do nosso raciocínio inteligente, não é? Nós provocamos sentimentos.
Os sentimentos provocam comportamentos, comportamentos provocam resultados. Então, se eu quero mudar o meu resultado, eu preciso de mudar aquilo que eu raciocino, eu preciso de mudar aquilo que eu penso, eu preciso gerenciar as minhas emoções. Se essas emoções não são gerenciadas, eu tenho resultados que talvez não sejam bons resultados, talvez não sejam resultados salutares, não é assim? E aí então é importante nós entendermos todo esse movimento que causa dentro de nós. Talvez as nossas dificuldades na nossa existência, talvez as dificuldades que nós temos, de administrar as nossas relações humanas, seja justamente a inabilidade que eu tenho de tratar, de cuidar, de ativar de maneira inteligente as minhas emoções. Finalizamos mais um programa, o Homem Espírita, graças a Deus, mais uma segunda-feira, nosso programa de número 11, nessa segunda-feira, dia 16 de setembro de 2024. Chegamos aqui ao final de mais um programa aqui na Associação Espírita Caritas, o Homem Espírita. Gratidão, gratidão à nossa espiritualidade maior, gratidão ao nosso Mestre Jesus, gratidão aos nossos mentores, aos nossos queridos irmãos benfeitores, coordenadores desse projeto, gratidão aos nossos guias e mentores espirituais, gratidão ao nosso anjo guardião, gratidão a todos os irmãos que foram conduzidos aqui para estarem presentes conosco, nos acompanhando nesse aprendizado, não é? Gratidão por essa segunda-feira, gratidão por início desse novo ciclo, mais essa semana. Fiquem com Deus, bom final de segunda-feira, boa semana, que tenhamos uma semana abençoada. Fiquem com Deus, beijo no coração e até a nossa próxima segunda-feira, se Deus quiser.